Marido abandona a esposa grávida. Após diagnóstico de síndrome de Down, 2 anos depois, ele se arrepende de tudo. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O rosto da técnica de ultrassom mudou instantaneamente. Seu comportamento, anteriormente alegre, transformou-se em uma máscara de distanciamento clínico enquanto chamava o médico. Naquele momento, Fernanda soube que algo estava errado. Aos 42 anos, aquela gravidez havia sido inesperada, um milagre depois de anos acreditando que nunca poderia conceber. O médico entrou com uma expressão sombria e deu a notícia que despedaçaria o mundo de Fernanda. Seu bebê nasceria com síndrome de Down. O sol da manhã infiltrava-se pelas frestas da cortina, iluminando o quarto vazio, onde antes havia roupas masculinas espalhadas. Fernanda permanecia sentada na beira da cama, segurando o exame de ultrassom com mãos trêmulas. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia despertar. Seu bebê tem alta probabilidade de nascer com síndrome de Down. A notícia por si só já era um choque, mas a reação de Gustavo, seu marido de 15 anos, havia sido a verdadeira devastação. Não assinei para uma vida inteira cuidando de alguém, ele disse friamente antes de sair pela porta na manhã seguinte, malas em mãos. Fernanda ainda podia sentir o vento gelado que entrou quando a porta bateu, como se levasse consigo todo o calor que um dia existiu entre eles. O apartamento em Copacabana, que antes parecia acolhedor com suas paredes azuis e fotografias de viagens, agora se assemelhava a uma caverna fria e desolada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, a voz trêmula de preocupação. Filha, seu pai e eu estamos preocupados. Você não pode criar uma criança com necessidades especiais sozinha, sua mãe sugeriu delicadamente. Através da linha, talvez seja melhor considerar outras opções. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Mesmo seus pais, já idosos e morando em Salvador, não conseguiam enxergar além do diagnóstico. Desligou o telefone sem responder, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Tentou ligar para Helena, sua amiga mais próxima, mas após várias tentativas sem resposta, a mensagem era clara, estava sendo evitada. Em menos de uma semana após o diagnóstico, Fernanda encontrou-se completamente sozinha, tendo apenas seu bebê por vir como companhia. O relógio digital marcava 3h17 da manhã, quando Fernanda finalmente tomou sua decisão. Acariciando suavemente, sua barriga quase imperceptível, ela fez uma promessa silenciosa ao ser que crescia dentro dela. Não importa o que aconteça, estaremos juntos, eu e você, contra o mundo. O Hospital Santa Casa, onde Fernanda trabalhava como enfermeira há mais de uma década, tornou-se seu único refúgio nos dias seguintes. A rotina ajudava a manter sua mente ocupada, embora fosse impossível ignorar os olhares de pena e os sussurros que cessavam quando entrava nas salas. Sua supervisora, doutora Regina, chamou-a para uma conversa particular após seu turno. Fernanda, sei que está passando por um momento difícil. A médica começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quero que saiba que o hospital oferece aconselhamento para situações como a sua. Que tipo de situações, doutora? Fernanda perguntou, sentindo a raiva crescer em seu peito. Bem, gravidez em idade avançada, especialmente com complicações como as que você enfrenta. A médica hesitou. Há opções a considerar. Fernanda endireitou a postura, sentindo uma força que não sabia que possuía emergir. Não há complicações, doutora. Meu bebê tem síndrome de Down. Não é uma sentença de morte. E agradeço. Mas não preciso de aconselhamento para decidir amar meu filho. Saiu da sala com a cabeça erguida, enquanto internamente desmoronava. O mundo parecia determinado a convencê-la de que sua decisão era um erro,
que estava destinada ao fracasso, antes mesmo de começar. Mas com cada pessoa que duvidava, sua determinação apenas aumentava. Nos meses seguintes, Fernanda transformou seu modesto apartamento em um santuário para o bebê que estava por vir. Vendeu o carro que dividia com Gustavo e usou o dinheiro para começar um fundo de emergência. Fez horas extras no hospital, ignorando os comentários de que estava se esforçando demais e que deveria pensar em sua situação. Cada centavo economizado representava um passo em direção à independência que agora precisava mais do que nunca. As noites eram as mais difíceis. Deitada sozinha na cama que antes compartilhava, Fernanda sentia o peso da solidão como um cobertor sufocante. Às vezes, permitia-se chorar, não pela síndrome de Down, mas pelo abandono, pela traição daqueles que deveriam apoiá-la. Outras vezes, conversava com o bebê em sua barriga, prometendo um mundo de aceitação e amor incondicional. Não importa o que digam, sussurrava enquanto acariciava sua barriga que começava a crescer. Você nunca será definido pelo que os outros pensam que você não pode fazer. Aos poucos, Fernanda encontrou refúgio em lugares inesperados. Juntou-se a grupos de apoio para pais de crianças com síndrome de Down, absorvendo cada informação que pudesse encontrar. Conheceu mães e pais que enfrentavam desafios similares, alguns há anos, outros recém-iniciados na jornada como ela. Suas histórias de triunfo em meio às dificuldades alimentavam sua esperança. Uma dessas novas amizades foi com Isabel, mãe de um menino de 5 anos com síndrome de Down. Foi Isabel quem a levou às primeiras aulas especializadas de pré-natal, quem a ajudou a entender os possíveis desafios de saúde que seu bebê poderia enfrentar, quem mostrou fotografias de seu filho sorridente e cheio de vida, desafiando todos os estereótipos negativos. O mundo vai tentar limitar seu filho antes mesmo que ele aprenda a andar, Isabel explicou durante um café. Seu trabalho é não permitir que essas limitações se tornem realidade. Com 6 meses de gravidez, Fernanda recebeu a notícia de que esperava uma menina. Sozinha na sala de ultrassom, chorou de alegria ao ver os pequenos movimentos na tela. Aquela noite foi a primeira em meses que dormiu profundamente, sonhando com o rosto de sua filha. O nome veio a ela como uma revelação. Tatiana. Significava fada ou rainha das fadas. Um ser mágico que traria luz ao seu mundo. Fernanda começou a decorar o quarto do bebê com temas de fadas e estrelas, criando um universo encantado para receber sua pequena rainha. No hospital, as coisas lentamente mudavam. Algumas colegas que inicialmente se afastaram começaram a oferecer pequenos gestos de apoio. Uma troca de turno para que pudesse comparecer a consultas médicas. Livros sobre desenvolvimento infantil, até mesmo um berço de segunda mão em bom estado. A doutora Regina, talvez envergonhada por sua abordagem inicial, tornou-se uma aliada inesperada, assegurando que Fernanda tivesse acesso a especialistas de confiança e garantindo sua escala de trabalho fosse compatível com suas necessidades. Você está provando que estavam errados, sabia? Comentou uma colega mais jovem, Camila, enquanto ajudava Fernanda a organizar prontuários. Todos achavam que você desmoronaria, mas aqui está você, mais forte do que nunca. Fernanda sorriu, mas sabia que a força que demonstrava era apenas a face visível de uma luta diária contra o medo e a incerteza. Por dentro, ainda tremia. Ao pensar no futuro, como sustentaria a si mesma e a uma criança com necessidades especiais sozinha? Como equilibraria trabalho e cuidados? E se sua saúde falhasse? Essas perguntas a assombravam especialmente durante as longas madrugadas, quando a solidão parecia mais opressiva. Em uma dessas noites, enquanto tentava encontrar uma posição confortável para sua barriga cada vez maior, o telefone tocou.
Era quase meia-noite e Fernanda atendeu com o coração disparado. Ligações tardias raramente traziam boas notícias. Fernanda. A voz do outro lado era familiar, mas inesperada. Iracema, sua sogra, a mãe de Gustavo. Uma mulher que nunca aprovara o casamento, que sempre mantivera uma distância fria e crítica. Iracema, aconteceu alguma coisa? Fernanda perguntou, tentando esconder a surpresa. Gustavo me contou sobre o bebê, disse a voz idosa, sem rodeios. Sobre a condição e sobre ter deixado você. Fernanda sentiu o estômago afundar. É claro que Iracema ligaria para expressar sua aprovação pela decisão do filho. Talvez até para sugerir que o divórcio seria a melhor opção. Preparou-se para mais um golpe. O que meu filho fez é imperdoável, continuou Iracema, sua voz tremendo ligeiramente. Uma criança é uma bênção. Não importa como venha ao mundo. E abandonar a mãe de seu filho em um momento como este? Houve uma pausa e Fernanda podia jurar que ouviu um soluço abafado. Não foi assim que o criei. As palavras demoraram a fazer sentido. Estaria Iracema defendendo-a? Tenho uma proposta para você, a senhora continuou, recuperando a compostura. Tenho uma casa de hóspedes nos fundos de minha propriedade em Botafogo. Está vazia há anos. Se precisar de um lugar, é seu pelo tempo que quiser. Fernanda sentou-se na cama, atordoada. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Porque essa criança é minha neta e você é a mãe dela, respondeu Iracema simplesmente. E porque alguém nesta família precisa fazer a coisa certa. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da casa de hóspedes quando Fernanda acordou, sentindo um movimento suave em sua barriga. 8 meses de gravidez pesavam sobre ela como um doce fardo. A mudança para a propriedade de Iracema, 3 semanas atrás, havia sido repleta de contradições. Gratidão pela ajuda inesperada, orgulho ferido por precisar aceitá-la e um estranho conforto por estar tão perto da família de Gustavo, mesmo que ele próprio estivesse ausente. A casa de hóspedes era pequena, mas aconchegante, com 2 quartos, uma sala de estar com lareira e uma cozinha compacta. Fernanda havia trazido poucos pertences do apartamento em Copacabana, apenas o essencial e os itens que já havia comprado para o bebê. O restante estava guardado em um depósito, junto com as memórias de uma vida que parecia cada vez mais distante. Levantou-se devagar, ajustando o corpo ao novo centro de gravidade. Através da janela, podia ver a mansão principal, uma construção imponente dos anos 1960, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Iracema era uma presença distante, oferecia o necessário, mas raramente interagia. Nos poucos encontros que tiveram, a senhora mantinha uma polidez formal, perguntando sobre a saúde de Fernanda e do bebê, mas nunca mencionando Gustavo. Caminhando até a cozinha para preparar o café da manhã, Fernanda notou uma cesta na varanda. Dentro havia frutas frescas, um pão caseiro e um envelope. Abriu-o com curiosidade. Era uma fatura médica de sua última consulta, carimbada como paga. Não era a primeira vez que encontrava contas misteriosamente quitadas ou suprimentos para o bebê aparecendo em sua porta. Iracema nunca mencionava esses gestos, e Fernanda havia aprendido a não agradecer diretamente. Parecia haver um acordo tácito de que a ajuda seria oferecida e aceita em silêncio. Naquela tarde, Fernanda tinha uma consulta importante com o Dr. Paulo, um especialista em gestações de alto risco que acompanhava seu caso. Iracema havia insistido em pagar por este médico particular, um dos mais respeitados do Rio de Janeiro. Como estamos hoje? Perguntou o Dr. Paulo,
Um homem, de meia idade, com olhos gentis por trás dos óculos de aro fino. Ansiosa, admitiu Fernanda. Faltam apenas algumas semanas. O médico sorriu enquanto examinava seu ventre. Tatiana está em excelente posição. Todos os sinais vitais estão normais. Ele fez uma pausa, observando-a com cuidado. Você sabe que crianças com síndrome de Down frequentemente nascem antes do previsto, certo? Precisamos estar preparados. Fernanda assentiu. Havia devorado livros, artigos e relatos de outros pais nos últimos meses. Sabia dos riscos aumentados de problemas cardíacos, dificuldades respiratórias e outras complicações que poderiam afetar sua filha. Conhecia as estatísticas, mas também conhecia histórias de crianças que desafiavam todas as expectativas médicas. Estou preparada, afirmou com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Ao sair do consultório, encontrou Iracema na sala de espera, sentada rigidamente em uma cadeira, folheando uma revista sem realmente lê-la. A presença da sogra era inesperada. Normalmente, enviava um motorista para buscar Fernanda. Achei melhor vir pessoalmente, explicou Iracema ao notar sua surpresa. O médico comentou sobre a possibilidade de um parto prematuro na última consulta. No caminho de volta, um silêncio desconfortável preenchia o carro. Fernanda observava a cidade pela janela. As praias de Ipanema passando enquanto o motorista seguia em direção a Botafogo. Sentiu uma contração leve e instintivamente colocou a mão sobre a barriga. Dor? Perguntou Iracema, mais alerta do que sua usual indiferença permitiria demonstrar. Apenas desconforto, Fernanda tranquilizou. É normal nesta fase. Iracema assentiu, voltando seu olhar para a frente. Mas Fernanda percebeu que a mulher, mais velha, mantinha uma vigilância discreta sobre ela pelo resto do trajeto. Havia algo naquela preocupação contida que tocou Fernanda profundamente. Era o mais próximo de carinho que havia recebido em meses. De volta à casa de hóspedes, Fernanda dedicou-se a finalizar os preparativos para a chegada de Tatiana. O pequeno quarto ao lado do seu havia sido transformado em um verdadeiro refúgio de fadas, com paredes em tom pastel, móveis de estrelas pendendo do teto e uma cômoda antiga que Iracema havia enviado da casa principal, agora restaurada e pintada de branco. Enquanto organizava os minúsculos macacões e meias no armário, Fernanda sentiu uma pontada mais forte. Respirou fundo, contando os segundos até que passasse. Quando a dor retornou apenas 10 minutos depois, seguida por uma umidade entre suas pernas, a realidade a atingiu. Tatiana estava chegando, 3 semanas antes do previsto. Com mãos trêmulas, Fernanda pegou o telefone para chamar uma ambulância. Mas antes que pudesse discar, ouviu batidas na porta. Era Iracema, pálida e determinada. O motorista já está pronto, anunciou. Eu sabia que algo estava errado. Consegue andar? O trajeto até o hospital foi um borrão de contrações, cada vez mais intensas. Iracema surpreendeu Fernanda ao segurar sua mão durante todo o caminho, murmurando palavras de encorajamento que contrastavam com sua habitual frieza. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. Fernanda foi levada diretamente para a sala de parto, onde o Dr. Paulo já a aguardava, alertado por uma ligação de Iracema. As contrações se intensificaram e Fernanda sentiu um medo avassalador, não pela dor, mas pela incerteza do que viria a seguir. E se houvesse complicações? E se Tatiana precisasse de cuidados que não pudesse proporcionar? Você não está sozinha, disse uma voz ao seu lado. Iracema havia entrado na sala de parto, vestida com o avental hospitalar exigido pela equipe. Estou aqui. As horas seguintes foram uma mistura de dor lancinante e determinação feroz.
Fernanda empurrava com todas as suas forças, guiada pelas instruções do médico e pelo apoio surpreendente de Iracema. Quando finalmente ouviu o choro, um som frágil, mas decidido, todo o cansaço pareceu evaporar. "É uma menina linda", anunciou o Dr. Paulo, colocando o pequeno embrulho sobre seu peito. Fernanda olhou para o rosto de sua filha pela primeira vez. Tatiana tinha olhos amendoados, características faciais que confirmavam o diagnóstico e uma expressão que parecia conter toda a sabedoria do mundo. Ao contrário do que muitos haviam insinuado durante sua gravidez, Fernanda não sentiu decepção ou lamento, apenas um amor avassalador que ameaçava explodir seu peito. "Olá, minha pequena guerreira", sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. "Mamãe está aqui. Sempre estarei." Ao seu lado, Iracema observava a neta com uma expressão indescritível. Lentamente estendeu a mão e tocou a cabeça da recém-nascida com dedos trêmulos. "Ela tem o sorriso dele", sussurrou a senhora, lágrimas inesperadas brilhando em seus olhos. Não era preciso explicar quem era ele. Ambas sabiam que se referia a Gustavo. Naquele momento, algo mudou entre as duas mulheres. Não foram necessárias palavras ou promessas, apenas o reconhecimento silencioso de que Tatiana havia criado um laço inquebrantável entre elas. Os primeiros dias foram um turbilhão de exames, consultas com especialistas e noites sem dormir. Tatiana nasceu com um pequeno orifício no coração, uma condição comum em bebês com síndrome de Down, explicou o cardiologista pediátrico. Precisaria de acompanhamento próximo, mas as chances de fechamento espontâneo eram boas. Para surpresa de todos, especialmente da equipe médica, Tatiana demonstrou um vigor impressionante. Aprendeu a mamar com facilidade, algo que muitos bebês com a síndrome tinham dificuldade, e seus reflexos estavam mais desenvolvidos do que o esperado para sua condição. "Ela é uma lutadora", comentou uma enfermeira enquanto ajudava Fernanda a trocar a pequena. "Igualzinha à mãe." A equipe do hospital, que inicialmente tratara Fernanda com um misto de pena e ceticismo durante a gravidez, agora observava com admiração silenciosa a dedicação com que cuidava da filha. Algumas enfermeiras que haviam sido particularmente críticas à sua decisão de prosseguir com a gravidez, agora pediam desculpas discretamente, oferecendo ajuda e conselhos. Chegando em casa após uma semana no hospital, Fernanda foi recebida por uma surpresa. O quarto de Tatiana havia sido completamente redecorado. Além dos móveis que já havia preparado, agora havia um berço antigo de madeira entalhada, claramente uma peça de família, restaurado e com lençóis novos. Na parede, um mural pintado à mão mostrava um céu estrelado sobre um bosque encantado. "Era o berço de Gustavo", explicou Iracema, que aguardava na varanda. "E antes dele foi meu. Achei que deveria permanecer na família." Foi o mais próximo que chegaram de discutir a ausência de Gustavo. Em momento algum, desde o nascimento, ele havia entrado em contato, enviado um presente ou demonstrado qualquer interesse por sua filha. Seu nome tornou-se um fantasma que pairava sobre a casa, mencionado apenas nas semelhanças ocasionais que ambas notavam em Tatiana, o formato do queixo, o tom dos cabelos que começavam a crescer. Os meses seguintes estabeleceram uma nova normalidade. Fernanda retornou ao trabalho após 3 meses, agora em meio período, e com uma função adaptada que a doutora Regina havia criado especialmente para ela, coordenadora de apoio às famílias na ala pediátrica. A posição permitia que aplicasse sua experiência pessoal para auxiliar outras famílias enfrentando diagnósticos desafiadores. Iracema, que inicialmente parecia determinada a manter distância emocional, gradualmente tornou-se uma presença constante na vida de Tatiana. Começou oferecendo-se para cuidar da neta enquanto Fernanda trabalhava,
Uma proposta que surpreendeu a todos na casa, incluindo os empregados de longa data que nunca haviam visto a patroa demonstrar interesse por crianças. "A senhora tem certeza?" perguntou Fernanda hesitante. "Tatiana precisa de atenção constante e há tantas coisas para aprender sobre seus cuidados especiais." "Tenho 68 anos, não 100, respondeu Iracema secamente. "E sei ler. Já encomendei todos os livros relevantes e assisti a vários vídeos informativos na internet. Se há algo que aprendi na vida é que nunca é tarde para aprender novas habilidades." Assim, estabeleceu-se uma rotina inesperada. Fernanda trabalhava durante as manhãs, enquanto Iracema cuidava de Tatiana. À tarde, quando retornava, frequentemente encontrava a sogra e a filha na varanda principal da mansão, não mais confinadas à casa de hóspedes, com Iracema lendo histórias ou simplesmente observando o mar à distância, enquanto a bebê dormia em seus braços. "Sabe", comentou Iracema certa tarde, enquanto tomava um chá, depois que Tatiana finalmente adormeceu, após uma crise de cólicas. "Nunca pensei que aos meus anos teria uma segunda chance de fazer as coisas direito." "Como assim?" perguntou Fernanda curiosa com a rara abertura. "Fui uma mãe rígida demais com Gustavo, sempre preocupada com aparências, com o que os outros pensariam." A senhora olhou para o retrato do filho na parede, tirado quando ele tinha cerca de 20 anos. "Talvez, se eu tivesse ensinado valores diferentes, ele não teria..." Sua voz falhou. "A escolha foi dele", disse Fernanda suavemente. "Não sua." Iracema assentiu, mas o remorso permanecia visível em suas feições normalmente compostas. "Com Tatiana, farei diferente. Ela aprenderá que o valor de uma pessoa não está no que os outros veem, mas no que ela carrega dentro de si." Nessas conversas à meia luz, enquanto Tatiana dormia no quarto ao lado, as duas mulheres teciam lentamente uma aliança que transcendia o ressentimento inicial. Unidas pelo amor à pequena, encontravam força uma na outra para enfrentar os desafios diários. Não que os desafios fossem poucos. À medida que Tatiana crescia, cada marco no desenvolvimento era motivo de celebração, mas também de preocupação renovada. Quando completou 6 meses, a ausência de certos reflexos esperados para a idade tornou-se evidente. O pediatra recomendou terapia precoce, fisioterapia, fonoaudiologia e estimulação sensorial. "Quanto antes começarmos, melhores serão os resultados", explicou a terapeuta ocupacional durante a primeira consulta. "Crianças com síndrome de Down respondem extraordinariamente bem à intervenção precoce." As sessões de terapia foram adicionadas à rotina já cheia de Fernanda. 3 vezes por semana, levava Tatiana a uma clínica especializada em Botafogo, onde a pequena trabalhava com uma equipe de profissionais dedicados. Fernanda absorvia cada técnica, cada exercício, reproduzindo-os em casa diariamente. A fisioterapeuta, doutora Gabriela, notou algo incomum durante a 4ª sessão. "A resposta de Tatiana é notável", comentou enquanto observava a bebê alcançar um brinquedo colorido. "Sua coordenação motora está mais avançada do que geralmente vemos em crianças com síndrome de Down nesta idade." "Isso é bom, certo?" perguntou Fernanda, o coração acelerando com esperança. "É excepcional", confirmou a terapeuta. "Ela pode ter habilidades cognitivas superiores à média para crianças com sua condição. Continua tendo síndrome de Down, claro, mas há um espectro amplo de potenciais dentro do diagnóstico." À noite, enquanto colocava Tatiana para dormir, Fernanda compartilhou as notícias com Iracema, que agora fazia questão de participar do ritual noturno, muitas vezes sendo ela quem contava histórias para a neta adormecer. "Sempre soube que ela era especial", disse a senhora, ajustando com carinho o cobertor ao redor da netinha. "Não precisava de um especialista para me dizer isso." Havia um tom de orgulho feroz em sua voz.
o mesmo que Fernanda sentia crescer dentro de si a cada pequena conquista de Tatiana. Era um orgulho diferente do que imaginara sentir como mãe antes do diagnóstico, mas não menos poderoso. Cada sorriso, cada movimento, cada novo som que Tatiana produzia era uma vitória contra as expectativas limitadas que o mundo havia imposto. Esse progresso constante fazia Fernanda acreditar que poderia enfrentar qualquer obstáculo, até amanhã, em que recebeu a notificação do proprietário. Seu antigo apartamento em Copacabana, que sublocava para ajudar nas despesas, seria vendido. O novo proprietário não tinha interesse em manter o contrato de aluguel. Em 30 dias, perderia aquela renda essencial. Não é o fim do mundo, tranquilizou Iracema quando Fernanda relutantemente compartilhou a notícia. Você e Tatiana têm um lar aqui pelo tempo que precisarem. Mas não posso depender de você para sempre, argumentou Fernanda, a antiga independência ressurgindo. Preciso ser capaz de sustentar minha filha sozinha. Iracema observou-a com uma expressão que misturava admiração e frustração. Teimosa como uma mula, murmurou. Igual ao meu filho, só que você usa essa teimosia para o bem. Fez uma pausa considerando suas próximas palavras. Tenho uma proposta. A doutora Regina mencionou que o hospital está planejando expandir o programa de apoio que você ajudou a criar. Com sua experiência prática e conhecimento, você seria a candidata ideal para um cargo de supervisão. Como você sabe disso? Perguntou Fernanda surpresa. Sentei-se no conselho diretor do hospital por 20 anos antes de me aposentar, respondeu Iracema com um dar de ombros. Ainda tenho alguns contatos. O ponto é, você precisaria de qualificações adicionais para a posição. Um programa especializado em distúrbios do desenvolvimento pediátrico. Foi assim que 9 meses após o nascimento de Tatiana, Fernanda se encontrou novamente estudando. O programa avançado de enfermagem exigia dedicação intensa, mas o conhecimento adquirido ajudava a compreender melhor as necessidades de sua filha. Quando não estava trabalhando ou cuidando de Tatiana, estava mergulhada em livros e pesquisas. Como você consegue? Perguntou Camila, sua colega do hospital, após encontrá-la estudando durante uma pausa no turno. Trabalhar, estudar, ser mãe solo de uma criança com necessidades especiais. Eu desmoronaria. Fernanda sorriu, pensando em como sua vida havia mudado em apenas 1 ano. Quando não temos escolha, descobrimos forças que nem sabíamos que existiam. O que não mencionou foi o papel fundamental de Iracema em sua rotina atual. A sogra havia se transformado de uma adversária em sua mais importante aliada, não apenas cuidando de Tatiana enquanto Fernanda trabalhava e estudava, mas também oferecendo apoio emocional nos momentos de dúvida. Em uma tarde particularmente exaustiva, após uma prova difícil seguida por um turno duplo no hospital devido à ausência inesperada de uma colega, Fernanda chegou em casa para encontrar Iracema e Tatiana na varanda principal. A pequena, agora capaz de sentar-se com apoio, batia palmas animadamente enquanto a avó cantava uma antiga canção de ninar. O sol poente lançava sombras douradas sobre ambas, criando uma imagem que Fernanda desejou poder preservar para sempre. Você deveria descansar, disse Iracema ao notá-la. Parece exausta. Estou bem, respondeu Fernanda automaticamente, mas seu corpo traía o cansaço acumulado enquanto se sentava ao lado delas. Tatiana imediatamente estendeu os bracinhos para a mãe, seu rosto iluminando-se com um sorriso que derretia qualquer fadiga. Fernanda a tomou nos braços, maravilhando-se com o quanto havia crescido em tão pouco tempo. Tirce, ela segurou o chocalho sozinha hoje, relatou Iracema com evidente orgulho, e fez aquele som novo, quase como se estivesse tentando dizer vovó. Fernanda sorriu, sabendo que provavelmente era apenas balbucio,
mas apreciando o entusiasmo da sogra. Obrigada por hoje. Não sei como teria conseguido sem você. Iracema fez um gesto de dispensar o agradecimento, mas a expressão suavizou-se. Somos família, disse simplesmente. Era a primeira vez que usava essa palavra para incluir Fernanda, não apenas Tatiana. Foi naquela noite, após colocar Tatiana para dormir, que Fernanda encontrou o envelope na mesa da cozinha. Dentro havia um formulário de inscrição para uma bolsa de estudos integral no programa especializado que frequentava, já preenchido com seus dados. Iracema começou quando encontrou a sogra na biblioteca da casa principal. Não posso aceitar isso. Não estou pedindo sua permissão, respondeu a mulher mais velha sem levantar os olhos do livro que lia. Apenas preenchi o formulário. Se for aceitar ou não, a decisão é sua. Mas saiba que é perfeitamente qualificada. E isso beneficiaria não apenas você, mas todas as famílias que ajudam no hospital, especialmente Tatiana. O uso do nome da neta era um golpe baixo, e ambas sabiam disso. Fernanda hesitou, dividida, entre o orgulho e a necessidade prática. Por que está fazendo tudo isso por nós? Perguntou finalmente. Iracema fechou o livro e enfrentou seu olhar. Porque quando meu filho falhou em ser quem deveria ser, senti que tinha falhado como mãe. Ajudar você e Tatiana é minha forma de redenção. E talvez... Ela pausou, a voz embargando de forma incomum. Talvez seja minha forma de agradecer por você não ter desistido dela, quando teria sido mais fácil fazer isso. Enquanto retornava à casa de hóspedes naquela noite, Fernanda refletiu sobre como a vida, frequentemente, oferecia apoio nas fontes mais inesperadas. A mulher que um dia considerara sua adversária, tornara-se seu porto seguro. A criança que muitos viam como um fardo, revelara-se sua maior fonte de força. E o abandono que parecia uma sentença de isolamento, abrira caminho para novas conexões, que talvez nunca tivessem surgido de outra forma. Na manhã seguinte, enviou o formulário de inscrição para a bolsa de estudos. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Entre o trabalho, os estudos e os cuidados com Tatiana, Fernanda mal tinha tempo para respirar. No entanto, a cada pequeno progresso da filha, um novo som, um movimento mais coordenado, sentia seu coração transbordar de um amor e orgulho que compensavam toda a exaustão. O primeiro aniversário de Tatiana chegou como um marco, não apenas do desenvolvimento da pequena, mas também da jornada de Fernanda. Há exatamente um ano, enfrentava o parto sozinha, cheia de incertezas. Agora, organizava uma pequena celebração no jardim da propriedade de Iracema, cercada por pessoas que haviam se tornado importantes em sua nova vida. Isabel e seu filho vieram, assim como algumas enfermeiras do hospital que haviam se tornado amigas, Camila entre elas. Doutora Regina compareceu brevemente, trazendo não apenas um presente para Tatiana, mas também a notícia de que o projeto de Fernanda para expandir o programa de apoio a famílias havia sido aprovado pelo Conselho Administrativo. Havia uma alegria genuína naquele pequeno grupo enquanto observavam Tatiana, que agora dava seus primeiros passos, segurando nas mãos da mãe. Tentar soprar a única vela do bolo especial sem açúcar que Iracema havia encomendado. Você criou uma rede de apoio admirável, comentou Isabel enquanto serviam o bolo. Quando conheci você naquele grupo, estava tão sozinha, tão perdida. Fernanda assentiu, observando as pessoas reunidas. Aprendi que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também a que construímos ao longo do caminho. A festa já estava terminando quando a campainha soou. Iracema foi atender, retornando com uma expressão que misturava choque e desaprovação. Atrás dela, parecendo deslocado e nervoso, estava Gustavo. Fernanda sentiu o mundo parar por um instante.
Não havia visto o ex-marido desde aquela manhã fatídica, há mais de um ano, quando ele saíra pela porta carregando as malas. Parecia mais velho agora, com linhas de preocupação que antes não existiam em seu rosto. Segurava um pacote de presente desajeitadamente embrulhado. "Soube do aniversário", disse ele, a voz estranhamente formal. "Achei que deveria vir." Um silêncio pesado caiu sobre o jardim. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. E Camila instintivamente se aproximou de Fernanda em um gesto protetor. Iracema permaneceu rigidamente ao lado do filho, os lábios comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Fernanda sentiu uma tempestade de emoções: raiva, mágoa, confusão. Por um momento desejou gritar, exigir explicações, fazê-lo sentir um pouco da dor que havia causado. Mas então olhou para Tatiana, feliz e alheia à tensão enquanto brincava com um novo brinquedo, e soube que aquele não era o momento nem o lugar. "Obrigada por vir", disse finalmente a voz controlada. "Pode deixar o presente na mesa." Os olhos de Gustavo moveram-se para a filha que nunca conhecera. Algo em sua expressão mudou. Surpresa, talvez admiração. "Ela é linda", murmurou. "Sim, ela é", respondeu Fernanda firmemente. "Em todos os sentidos." Gustavo tentou se aproximar de Tatiana, mas Isabel sutilmente se colocou no caminho, distraindo a pequena com outro brinquedo. O homem pareceu entender a mensagem, recuando. "Podemos conversar?", pediu a Fernanda. "Em particular." Iracema interveio. "Este é o aniversário de sua filha, que você escolheu ignorar por um ano inteiro. Se quiser conversar, marque um horário como qualquer outra visita." O comentário afiado fez Gustavo enrubescer, mas ele não rebateu. Em vez disso, assentiu lentamente. "Tem razão, mãe. Não era minha intenção estragar a festa." Voltou-se para Fernanda. "Posso ligar mais tarde?" Fernanda hesitou. Uma parte dela querendo negar qualquer possibilidade de contato, proteger-se e a Tatiana de mais decepções. Mas outra parte, mais pragmática, sabia que eventualmente teriam que lidar com a situação, pelo bem de Tatiana, se não por outra razão. "Pode ligar amanhã", respondeu finalmente, "no final da tarde." Gustavo deixou a festa pouco depois, lançando um último olhar para a filha antes de sair. Quando o portão fechou-se atrás dele, Fernanda sentiu as pernas fraquejarem e se sentou, subitamente exausta. "Você está bem?" perguntou Camila, sentando-se ao seu lado. "Não sei", admitiu Fernanda. "Achei que quando o visse novamente estaria furiosa, mas sinto..." Ela pausou, procurando a palavra certa. "Sinto pena. Ele perdeu tanto, um ano inteiro, da vida dela." Isabel se juntou a elas, Tatiana segura em seus braços. "O que vai fazer agora?" Fernanda olhou para sua filha, que sorria e balbuciava alegremente, alheia ao drama adulto. "Vou protegê-la, sempre." O telefonema de Gustavo no dia seguinte foi breve e surpreendentemente cordial. Ele pediu para ver Tatiana, alegando que havia repensado muitas coisas durante sua ausência. Fernanda, cautelosa, mas prática, concordou com uma visita supervisionada no fim de semana. "Por que permitir que ele volte assim?", questionou Iracema, quando Fernanda compartilhou a decisão. "Depois de tudo que fez, depois de abandonar vocês..." "Estou fazendo isso por Tatiana, não por ele", explicou Fernanda. "Ela tem direito de conhecer o pai, mesmo que ele não mereça conhecê-la." Fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. "Além disso, ele ainda é legalmente o pai dela. Eventualmente teremos que resolver questões como guarda, pensão..." Iracema assentiu relutantemente, reconhecendo a sabedoria prática de Fernanda. "Estarei presente durante a visita", afirmou em um tom que não admitia discussão. Quando Gustavo chegou no sábado, encontrou-se com uma recepção calculadamente formal. Iracema ocupava uma cadeira estratégica na sala, como uma sentinela vigilante.
Fernanda mantinha Tatiana segura em seu colo, a pequena observando o estranho com curiosidade. Ela cresceu tanto, comentou Gustavo, obviamente nervoso. Posso segurar? Fernanda hesitou, mas então passou Tatiana cuidadosamente para os braços do pai. A menina, naturalmente sociável, não protestou, embora mantivesse os olhos fixos na mãe, buscando segurança. Algo na expressão de Gustavo pareceu suavizar enquanto segurava a filha pela primeira vez. Havia uma genuína admiração em seu olhar quando Tatiana agarrou seu dedo com força surpreendente. Por um momento fugaz, Fernanda vislumbrou o homem por quem se apaixonara anos atrás. As visitas tornaram-se regulares nas semanas seguintes. Gustavo aparecia aos sábados, trazendo sempre um pequeno presente para Tatiana. Gradualmente, contou a Fernanda sobre o ano que passara, como seu novo relacionamento havia fracassado rapidamente, como os empreendimentos comerciais que iniciara deram errado, como agora trabalhava em um cargo menor na empresa de um amigo, tentando reconstruir sua vida. Cometi o maior erro da minha vida quando saí por aquela porta, confessou durante uma visita, enquanto observavam Tatiana brincar no tapete. O medo me consumiu. Medo de não ser capaz, de decepcionar todos, de uma vida que parecia impossível de gerenciar. Fernanda escutou em silêncio, parte dela compadecida, parte ainda profundamente magoada. Enquanto você alimentava seus medos, eu precisei enfrentar os meus para sobreviver, respondeu finalmente. Não havia o luxo de fugir para mim. Após quase 2 meses dessas visitas regulares, Gustavo fez um pedido que surpreendeu Fernanda. Queria que Tatiana passasse uma tarde inteira com ele, sem supervisão. Alegou que precisavam construir um vínculo próprio e que a constante presença de Fernanda ou Iracema tornava isso difícil. Iracema foi veementemente contra. Ele abandona a própria filha e agora quer tempo a sós com ela? Absolutamente. Não. Fernanda, no entanto, estava dividida. Via o esforço genuíno de Gustavo para se aproximar de Tatiana, notava como a pequena agora sorria ao vê-lo. Parte dela, uma parte pequena e talvez ingênua, queria acreditar que as pessoas podiam mudar, que o pai de sua filha poderia redimir-se. Uma hora, decidiu finalmente, para desgosto de Iracema, e vou preparar tudo o que ela possa precisar, com instruções detalhadas. No dia combinado, Fernanda entregou Tatiana ao pai, com o coração apertado e uma bolsa meticulosamente organizada, com fraldas, lanches, medicamentos para emergências e brinquedos favoritos. Passou a hora seguinte inquieta, verificando o telefone a cada poucos minutos. Gustavo retornou pontualmente com uma Tatiana feliz e bem cuidada. A experiência pareceu fortalecer sua confiança como pai, e nas semanas seguintes assumiu mais responsabilidades durante as visitas, trocando fraldas, alimentando a pequena, aprendendo as rotinas e preferências da filha. A ideia de que poderiam eventualmente estabelecer uma coparentalidade funcional começou a parecer plausível para Fernanda. Não havia perdão completo, nem esquecimento do abandono, mas havia uma aceitação pragmática de que Tatiana merecia a chance de conhecer o pai. Foi nesse período de trégua cautelosa que Fernanda recebeu 2 notícias importantes. Fora aceita com bolsa integral no programa especializado e sua proposta para um departamento dedicado a famílias com crianças com diferenças de desenvolvimento no hospital havia sido aprovada com financiamento completo. Viu? Eu disse que você conseguiria, celebrou Iracema quando Fernanda compartilhou as notícias. Sempre soube que seu potencial ia além de uma simples enfermeira de plantão. Não teria conseguido sem seu apoio, reconheceu Fernanda, abraçando a sogra impulsivamente, um gesto de intimidade que ainda era raro entre elas. Naquela noite, ligou para Gustavo para compartilhar as boas notícias e discutir como seus novos compromissos afetariam os horários de visita.
Ele pareceu genuinamente feliz por ela, oferecendo-se para ajustar seus próprios horários para continuar, vendo Tatiana regularmente. Na verdade, ele hesitou, soando estranhamente nervoso. Queria perguntar se poderíamos tentar um novo arranjo. Tenho pensado muito e sinto sua falta. De nós três, como uma família. Fernanda ficou momentaneamente sem palavras, pega completamente de surpresa. Uma parte dela, aquela que ainda se lembrava dos bons momentos, dos planos que haviam feito juntos, sentiu uma pontada de nostalgia. Mas a parte mais forte, a que havia sobrevivido ao abandono e construído uma nova vida, manteve-se cautelosa. Precisamos pensar em Tatiana primeiro, respondeu finalmente. Vamos continuar como estamos por enquanto, concentrando-nos em sermos bons pais. O resto, o tempo dirá. A resposta pareceu desapontar Gustavo, mas ele não insistiu. Nas semanas seguintes, suas visitas continuaram como antes, embora Fernanda notasse uma nova intensidade em seu comportamento. Mais presentes, mais ofertas para ajudar, mais tentativas de reconquistar não apenas a filha, mas também a ex-esposa. Iracema observava tudo com desconfiança evidente. Ele está tentando voltar pela porta dos fundos, comentou uma noite após Gustavo sair. Espero que você não esteja considerando. Estou focada em Tatiana e em minha carreira agora, respondeu Fernanda, evitando uma resposta direta. A verdade era que não sabia exatamente o que sentia. A dor da traição ainda estava presente, mas havia momentos em que vislumbrava o Gustavo, por quem se apaixonara, especialmente quando o via interagindo carinhosamente com a filha. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte-nos nos comentários. 2 meses após seu retorno à vida de Fernanda e Tatiana, Gustavo pediu para conversar em particular após uma visita. Tatiana havia acabado de adormecer, exausta após uma tarde de brincadeiras, e Iracema retirou-se para a casa principal, lançando um olhar significativo para Fernanda antes de sair. O que você queria conversar? Perguntou Fernanda, mantendo uma distância segura enquanto se sentavam na varanda da casa de hóspedes. Gustavo parecia nervoso, passando as mãos pelos cabelos repetidamente. Um gesto que ela conhecia bem de seus anos juntos. Eu estive pensando sobre nós, sobre Tatiana, sobre o futuro. E quero voltar, Fernanda, para você, para nossa filha. Quero que sejamos uma família novamente. Ele inclinou-se para a frente, os olhos implorando compreensão. Sei que cometi o pior erro possível. Sei que não mereço seu perdão, mas vejo como você criou esta vida incrível para Tatiana, como você é forte e determinada. E sua voz embargou. Percebo o quanto perdi, o quanto ainda posso perder se não tentar consertar as coisas. Fernanda sentiu uma tempestade de emoções conflitantes. Parte dela queria acreditar, queria aquele final feliz de reconciliação que tantas vezes imaginara nos primeiros meses após o abandono. Outra parte, a que havia se fortalecido através da adversidade, soava alarmes de cautela. Preciso de tempo, respondeu finalmente. Isso não é uma decisão simples. Gustavo assentiu, visivelmente aliviado por não receber uma negativa imediata. Vou esperar o tempo que for necessário, e enquanto isso, posso provar que mudei, que estou comprometido com vocês duas. Nas semanas seguintes, Gustavo intensificou seus esforços. Aparecia não apenas nos horários combinados, mas também com ofertas de ajuda adicional. Levar Tatiana ao médico quando Fernanda tinha aulas, ficar com a pequena durante as noites em que Fernanda tinha que estudar para provas, até mesmo ajudar financeiramente com as despesas médicas e terapias. Iracema mantinha sua postura cética, mas Fernanda notava que até ela ocasionalmente baixava a guarda quando via a neta responder positivamente à presença constante do pai. Tatiana, agora com quase 15 meses,
Havia começado a balbuciar "papa" quando Gustavo chegava, um desenvolvimento que claramente o emocionava. Foi durante esse período de reconsideração cautelosa que Fernanda notou algo estranho. Pequenas quantias faltando de sua conta poupança. A princípio, pensou ser um erro do banco ou talvez um esquecimento seu sobre alguma despesa. Mas quando o padrão se repetiu por 3 semanas consecutivas, ficou alarmada. Revisando cuidadosamente seus extratos bancários, descobriu saques feitos em caixas eletrônicos que não frequentava, em horários em que estava trabalhando ou estudando. Alguém tinha acesso ao seu cartão e senha. A suspeita começou a formar-se, desagradável e persistente. Isso é ridículo! Se mesmo uma noite, canto confrontava seus próprios pensamentos. Faria não. Mas por fim, não sei se Que agora registrava. Como Gustavo ocasionalmente pedia para usar seu laptop para verificar e-mails de trabalho enquanto ela preparava o jantar. Como ele havia mexido em sua bolsa algumas vezes, supostamente procurando as chaves do carro para pegar algo para Tatiana. Como recentemente desenvolvera um interesse incomum no fundo educacional que Iracema havia estabelecido para Tatiana, fazendo perguntas sobre quanto havia acumulado. Decidida a descobrir a verdade sem fazer acusações precipitadas, Fernanda tomou precauções discretas. Mudou suas senhas bancárias, começou a guardar seus documentos importantes no escritório de Iracema e, mais crucialmente, pediu um extrato detalhado das transações da conta de Tatiana. O resultado foi devastador. Houve uma tentativa de saque substancial da conta da menina, que felizmente fora bloqueado pelo banco devido aos controles de segurança implementados por Iracema. A tentativa ocorrera no exato dia em que Gustavo passara uma tarde inteira com Tatiana, supostamente levando-a ao parque. Com evidências concretas em mãos, Fernanda inicialmente não sabia como proceder. Confrontar Gustavo diretamente? Envolver a polícia? Contar para Iracema? Cada opção parecia trazer consequências potencialmente devastadoras para a frágil estabilidade que haviam construído. Decidiu primeiro conversar com Iracema. A sogra, surpreendentemente, não pareceu chocada. Suspeitei desde o início que seu retorno repentino tinha outros motivos, confessou a mulher mais velha, examinando os extratos com expressão sombria. Especialmente quando soube que seu último empreendimento falhou completamente, deixando-o com dívidas significativas. Como você sabe disso? Perguntou Fernanda surpresa. Mantenho contatos. O Rio de Janeiro é menor do que parece, especialmente nos círculos de negócios. Iracema suspirou pesadamente. O que pretende fazer? Preciso confrontá-lo. Preciso ouvir dele mesmo. O confronto ocorreu no dia seguinte. Fernanda pediu que Iracema levasse Tatiana para um passeio, querendo manter a filha afastada de qualquer potencial conflito. Quando Gustavo chegou para sua visita habitual, encontrou Fernanda, sozinha na sala, os extratos bancários organizados sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou ele, a expressão confusa. Você sabe muito bem, respondeu Fernanda, a voz calma apesar da tempestade interior. Dinheiro desaparecendo da minha conta. Uma tentativa de saque do fundo de Tatiana. Tudo coincidindo perfeitamente com suas visitas. A transformação no rosto de Gustavo foi instantânea. A máscara de pai dedicado e ex-marido arrependido caiu, revelando uma expressão de cálculo e raiva mal contida. Não sei do que você está falando, tentou, mas a negação soava oca. Não insulte minha inteligência, retrucou Fernanda, mantendo a calma. O banco tem registros de tudo, e tenho certeza que as câmeras de segurança dos caixas eletrônicos mostrarão exatamente quem fez os saques. Houve um momento de impasse silencioso, e então Gustavo desmoronou. Não com arrependimento ou vergonha, mas com uma raiva amarga.
Você tem ideia de como foi para mim? Explodiu. Perder tudo, meu negócio, minha reputação, enquanto você construía esta vida perfeita com minha mãe? O dinheiro que peguei era insignificante comparado ao que ela tem dado a você. E, quanto ao fundo de Tatiana, aquele dinheiro deveria ser para nossa família, não apenas para a garota. A frieza com que se referiu à própria filha enviou um arrepio pela espinha de Fernanda. Este não era o homem com quem se casara. Talvez nunca tivesse sido. Quero que saia da nossa casa, agora, declarou, levantando-se. E não volte. Qualquer contato futuro será através de advogados. Gustavo levantou-se também, seu rosto contorcido em uma expressão que Fernanda nunca havia visto antes. Você não pode me impedir de ver minha filha. Tenho direitos. Direitos? A palavra provocou uma risada sem humor. Você abandonou sua filha antes mesmo dela nascer. Recusou-se a reconhecê-la por mais de 1 ano. E agora tentou roubar o dinheiro destinado ao futuro dela. Gostaria de ver que juiz consideraria isso comportamento de um pai com direitos. Algo na determinação de Fernanda pareceu fazê-lo recuar. Mas enquanto se dirigia para a porta, Gustavo lançou uma última ameaça. Isso não acabou. Você não pode me manter afastado para sempre. A porta mal havia se fechado quando Fernanda ouviu passos rápidos na varanda. Iracema entrou, segurando Tatiana protetoramente contra o peito. Vimos o carro dele saindo como um louco, explicou a senhora, o rosto pálido de preocupação. O que aconteceu? Fernanda explicou brevemente a confrontação, sentindo seu corpo tremer agora que a adrenalina diminuía. Iracema entregou-lhe Tatiana, que imediatamente se aconchegou contra a mãe, sentindo sua perturbação. Vou ligar para meu advogado agora mesmo, declarou Iracema, já pegando o telefone. E para o gerente do banco. Vamos mudar todas as contas. Adicionar proteções extras. Ele não chegará perto do dinheiro de vocês novamente. Aquela noite, depois que Tatiana finalmente adormeceu, Fernanda permitiu-se chorar. Não pelo relacionamento perdido com Gustavo, mas pela segunda traição. Pela ilusão de família que momentaneamente permitira-se acreditar novamente. Iracema encontrou-a assim, sentada no escuro ao lado do berço de Tatiana, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sem uma palavra, a mulher mais velha sentou-se ao seu lado e, em um gesto raro de afeto físico, passou o braço ao redor de seus ombros. Você fez a coisa certa, murmurou. E não está sozinha. Nunca mais estará sozinha nesta batalha. Naquela noite, Fernanda tomou uma decisão clara. O passado estava definitivamente encerrado. Seu foco seria o futuro, seu, de Tatiana, e da família não convencional que haviam formado com Iracema. Uma família baseada não em laços de sangue ou obrigação legal, mas em escolha consciente, respeito mútuo e amor incondicional. A vida seguiu em frente com uma intensidade renovada após a crise. Com a assistência legal da equipe de advogados de Iracema, Fernanda obteve rapidamente uma ordem de restrição contra Gustavo, impedindo-o de se aproximar dela ou de Tatiana. Simultaneamente, iniciou o processo para remover legalmente os direitos paternos de Gustavo, usando as evidências de abandono e tentativa de apropriação indébita. Será um processo longo, advertiu o advogado durante a primeira consulta, e possivelmente doloroso. Ele pode contestar, fazer alegações contra você, tentar manipular o sistema. Estou preparada, respondeu Fernanda com a mesma determinação que havia mostrado ao decidir criar Tatiana sozinha. Farei o que for necessário para proteger minha filha. Em meio a essa batalha legal, a vida continuava. Tatiana celebrou seu 15º mês com um novo marco. Seus primeiros passos completamente independentes. Fernanda registrou o momento em vídeo,
as lágrimas de orgulho embaçando a imagem, enquanto a pequena cambaleava determinadamente através da sala, caindo e levantando-se com persistência admirável. Ela tem a sua determinação, comentou Iracema, igualmente emocionada ao presenciar a conquista da neta. No hospital, o programa desenvolvido por Fernanda para famílias de crianças com diferenças de desenvolvimento estava prosperando. Seu primeiro projeto foi criar um sistema de mentoria, conectando pais experientes com aqueles que haviam acabado de receber diagnósticos desafiadores. A experiência pessoal de Fernanda tornava-a excepcionalmente qualificada para entender o impacto emocional de tais notícias e a importância de apoio imediato e realista. Você transformou sua dor em propósito, observou a doutora Regina durante uma reunião de avaliação do programa. E está mudando a vida de dezenas de famílias no processo. Uma dessas vidas transformadas pertencia a uma jovem mãe de 19 anos, Amanda, que havia recebido o diagnóstico de autismo para seu filho recém-nascido. Abandonada pelo namorado e desalojada pelos pais conservadores, Amanda havia chegado ao hospital em desespero, considerando entregar o bebê para adoção. Não consigo fazer isso sozinha, confessou, as olheiras profundas revelando noites sem dormir. Todo mundo diz que é impossível, que nunca conseguirei criar uma criança com necessidades especiais, sendo tão jovem e sem apoio. Fernanda reconheceu imediatamente o eco de sua própria situação. Posso lhe contar uma história? Perguntou, pegando uma fotografia emoldurada de Tatiana que mantinha na mesa. E assim compartilhou sua jornada. Não para se gabar, mas para oferecer esperança tangível. Nos meses seguintes, Amanda tornou-se uma presença regular na vida de Fernanda. Com a ajuda do programa, encontrou moradia subsidiada, assistência médica para seu filho e, eventualmente, um emprego de meio período na administração do próprio hospital. Aos poucos, construiu sua própria rede de apoio, inspirada pelo exemplo de Fernanda. O sucesso do programa logo chamou atenção além das paredes do hospital. Um jornal local fez uma reportagem sobre a iniciativa, destacando especialmente a história pessoal de Fernanda. Como ela transformara a rejeição e o abandono em força e propósito. O artigo atraiu a atenção de uma fundação educacional que oferecia bolsas para profissionais de saúde com projetos inovadores. Eles querem que você apresente o programa na Conferência Nacional, anunciou a doutora Regina, mal contendo o entusiasmo ao compartilhar a notícia. Com possibilidade de financiamento para expansão em hospitais de todo o país. A conferência coincidiria com o 20º mês de vida de Tatiana, uma data que Fernanda considerava especialmente significativa. 20 meses de superação, de pequenas e grandes vitórias, de desafios transformados em oportunidades. 20 meses desde que ouvira do médico que sua filha nasceria com síndrome de Down, e o mundo que conhecia desmoronar apenas para ser reconstruído em bases mais sólidas. Você vai aceitar, claro, afirmou Iracema quando Fernanda compartilhou a notícia, mais como uma declaração do que uma pergunta. Fernanda hesitou. Seria uma semana inteira em São Paulo. Nunca fiquei tanto tempo longe de Tatiana. Iracema ergueu uma sobrancelha. E quem disse que você iria sozinha? Acho que Tatiana adoraria conhecer São Paulo, não acha? Foi assim que, 2 semanas depois, Fernanda se viu no palco de um auditório lotado, apresentando seu programa para centenas de profissionais de saúde de todo o Brasil. Nas primeiras fileiras, Iracema segurava uma Tatiana vestida com seu melhor vestido, a pequena observando a mãe com evidente orgulho, como se compreendesse a importância do momento.
O diagnóstico de uma condição de desenvolvimento atípico não é o fim de um sonho, concluiu Fernanda sua apresentação, a voz embargada de emoção ao olhar para sua filha. É o início de uma jornada diferente, igualmente valiosa, igualmente digna de celebração. Os aplausos foram ensurdecedores. Quando desceu do palco, foi abordada por médicos, enfermeiros, terapeutas, todos querendo saber mais sobre o programa, sobre como implementá-lo em suas próprias instituições. Uma mulher em particular, a doutora Sofia Mendes, diretora de uma importante fundação educacional, esperou pacientemente sua vez. Sua apresentação foi extraordinária. Elogiou quando finalmente conseguiu falar com Fernanda. Mas o que realmente me impressionou foi a forma como você transformou sua experiência pessoal em algo que beneficia tantos outros. Era o que precisava ser feito, respondeu Fernanda simplesmente. Bem, minha fundação quer ajudar você a fazer ainda mais. A doutora Sofia explicou que estavam oferecendo uma bolsa substancial para expandir o programa nacionalmente, começando por 5 grandes hospitais em diferentes regiões do país. Precisaríamos que você coordenasse a implementação, claro. Seria um compromisso significativo. Fernanda olhou para Tatiana, agora adormecida nos braços de Iracema após a excitação do dia. Sua filha, que os médicos haviam sugerido que poderia ter limitações severas, agora falava várias palavras, corria, embora ainda tropeçando ocasionalmente, e demonstrava uma compreensão surpreendente do mundo ao seu redor. Cada marco superado não era apenas uma vitória pessoal, mas uma refutação das baixas expectativas que tantos haviam imposto. Posso contar algo pessoal, doutora Sofia? Perguntou Fernanda. Quando recebi o diagnóstico de Tatiana, um médico me disse para moderar minhas expectativas sobre o que ela poderia realizar. Foi o pior conselho que já recebi. Acreditar no potencial dela, ver além do diagnóstico. Isso fez toda a diferença. A médica assentiu, compreendendo. E é exatamente essa mensagem que queremos ajudar você a espalhar. Ela entregou um cartão. Pense na proposta. Estamos dispostos a trabalhar com suas necessidades familiares, horários flexíveis e possibilidade de trabalhar remotamente parte do tempo. Naquela noite, no quarto de hotel, enquanto Tatiana dormia pacificamente na cama improvisada que o hotel havia providenciado, Fernanda e Iracema discutiram a proposta. É uma oportunidade incrível, comentou Iracema, servindo-se de uma xícara de chá. Não apenas para você profissionalmente, mas para todas as famílias que você poderia ajudar. Mas como administraria tudo? As terapias de Tatiana, o programa de estudos, agora isso. Fernanda deixou a frase incompleta, sobrecarregada pelas possibilidades. Juntas, respondeu Iracema simplesmente. Como temos feito até agora? Fernanda observou a sogra. Não, essa palavra já não capturava o vínculo que haviam formado. Observou esta mulher que havia se tornado mais que uma aliada. Tornara-se família verdadeira no sentido mais profundo da palavra. Havia um novo brilho nos olhos de Iracema quando interagia com Tatiana, uma suavidade que contrastava com a rigidez que Fernanda conhecera inicialmente. Sabe, começou Iracema, como se lesse seus pensamentos. Sempre pensei que meus melhores anos já tinham passado, que meu papel era apenas observar a vida acontecer para os outros. Ela fez uma pausa, olhando para a neta adormecida. Tatiana me deu um novo propósito, e você me mostrou uma força que eu não sabia que as mulheres podiam ter. Fernanda sentiu lágrimas nos olhos. Acho que todas nós ganhamos algo que não esperávamos nesta jornada. Decidiu aceitar a proposta da fundação, com condições cuidadosamente negociadas que permitiriam equilibrar o trabalho com as necessidades de Tatiana.
Nos meses seguintes, viajou para diferentes cidades, sempre com Tatiana, e frequentemente com Iracema também, estabelecendo as bases do programa em novos hospitais. O 22º mês de vida de Tatiana trouxe outra surpresa. A pequena começou a formar frases completas, ultrapassando todas as expectativas de desenvolvimento verbal para crianças com síndrome de Down de sua idade. "Mamãe vai trabalho", anunciou uma manhã, enquanto observava Fernanda preparar-se para sair. A fisioterapeuta, doutora Gabriela, ficou espantada durante a sessão semanal. "Isso é excepcional", comentou, observando como Tatiana seguia instruções complexas de múltiplos passos. "Ela está demonstrando habilidades cognitivas muito acima da média para crianças com síndrome de Down. Deveríamos considerar programas educacionais adaptados para seu nível específico." Foi assim que, enquanto se aproximava de completar 2 anos, Tatiana foi aceita em um programa piloto de educação inclusiva, especificamente desenhado para crianças com habilidades cognitivas avançadas dentro do espectro da síndrome de Down. O programa, coincidentemente, era financiado pela mesma fundação que agora empregava Fernanda. A vida, que antes parecia tão assustadora e impossível, havia encontrado um ritmo, um equilíbrio que ninguém, nem mesmo Fernanda em seus momentos mais otimistas, poderia ter previsto naquele dia fatídico no consultório do ultrassom. Cada manhã começava com Tatiana acordando primeiro, cantarolando para si mesma em sua caminha, até que Fernanda ou Iracema, que agora frequentemente dormia na casa de hóspedes para ajudar com a rotina matinal, a pegasse. Os cafés da manhã eram momentos de planejamento e alegria, com Tatiana participando das conversas à sua maneira, insistindo em usar o garfo sozinha, mesmo quando isso resultava em mais comida na mesa do que em sua boca. As tardes dividiam-se entre o trabalho de Fernanda, agora em parte remoto, graças à tecnologia e à compreensão da fundação, e as atividades de Tatiana. Terapias que agora eram mais focadas em desenvolvimento avançado do que em correção de déficits, brincadeiras no jardim com Iracema e visitas de outras crianças, filhos de colegas de trabalho e do programa inclusivo. À noite, a pequena família reunia-se invariavelmente para o jantar, um ritual que Iracema insistia em manter, argumentando que famílias que comem juntas permanecem juntas. Depois, havia o ritual do banho, histórias contadas tanto por Fernanda quanto por Iracema, cada uma com seu estilo particular. E, finalmente, o momento mais sagrado, Tatiana adormecendo enquanto Fernanda cantava baixinho a mesma canção de ninar que sua própria mãe cantara décadas atrás. Foi durante um desses momentos de paz que o telefone tocou. Eram os pais de Fernanda, que haviam mantido contato mínimo desde aquela conversa dolorosa nos primeiros dias após o diagnóstico. As breves comunicações nos meses seguintes haviam sido formais, distantes, cartões de aniversário para Tatiana, uma ligação no Natal, mas nunca visitas ou interesse genuíno. Fernanda? A voz de sua mãe soava diferente, quase tímida. Vimos a reportagem sobre seu trabalho na revista. E as fotos de Tatiana? Houve uma pausa dolorosa. Gostaríamos de conhecer nossa neta, se você permitir. A primeira reação de Fernanda foi protetora, defensiva. Porque agora, depois de quase 2 anos de indiferença, o que havia mudado? Mas enquanto observava Tatiana dormindo pacificamente, lembrou-se de suas próprias palavras na conferência, sobre segundas chances, sobre construir pontes em vez de muros. "Ela vai completar 2 anos no próximo mês", respondeu finalmente. "Talvez seja uma boa ocasião para uma visita." O aniversário de 2 anos de Tatiana tornou-se uma celebração muito maior do que Fernanda havia planejado inicialmente.
Seus pais vieram de Salvador, visivelmente nervosos, mas determinados a reconectar. Colegas do hospital e da fundação compareceram com suas famílias. Isabel e seu filho, agora um menino confiante de 7 anos, trouxeram um presente feito à mão. Amanda veio com seu filho, agora um menino vibrante de quase 2 anos, cuja condição havia sido tão bem gerenciada através de intervenção precoce que os sinais de autismo eram quase imperceptíveis para olhos não treinados. O jardim de Iracema, antes um espaço formal e raramente utilizado, havia sido transformado em um parque infantil improvisado, com pequenas mesas decoradas com temas de fadas, uma piscina rasa para as crianças brincarem e até mesmo um pequeno palco onde um grupo de músicos, contratados por Iracema, tocava canções infantis. Fernanda observava a cena com uma sensação de gratidão avassaladora. Tatiana, vestida como uma verdadeira rainha das fadas, corria de grupo em grupo, conversando com uma desenvoltura surpreendente para sua idade e condição. Seus avós maternos a observavam com uma mistura de admiração e remorso, claramente percebendo o quanto haviam perdido ao manterem-se distantes. "Ela é incrível", comentou sua mãe, lágrimas nos olhos. "E você realizou milagres, filha." "Não são milagres", corrigiu Fernanda gentilmente. "São os resultados de muito trabalho, amor constante e a recusa em aceitar limitações impostas por outros." Seu pai, um homem tradicionalmente reservado, parecia incapaz de conter a emoção. "Estávamos errados", admitiu simplesmente. "Tão errados." No outro lado do jardim, Iracema supervisionava os garçons contratados para a festa, mas seus olhos raramente deixavam Tatiana. 2 anos atrás, eram estranhas, conectadas apenas pela ausência de Gustavo. Agora, eram uma família no sentido mais verdadeiro da palavra, unidas não por obrigação, mas por escolha diária. Quando todos os convidados finalmente partiram e Tatiana adormeceu, exausta de tanta excitação, Fernanda encontrou-se na cozinha da casa principal com Iracema, ambas recuperando-se da agitação do dia. "Recebi uma ligação interessante hoje", comentou Iracema casualmente enquanto preparava chá. "Do advogado. Gustavo finalmente concordou em renunciar legalmente a todos os direitos paternos em troca de encerrarmos os processos por apropriação indébita." Fernanda sentiu um peso que não sabia estar carregando finalmente, levantando-se de seus ombros. "Então acabou, oficialmente." "Sim", confirmou Iracema. "Mas há mais. Mencionei ao advogado a possibilidade de você adotar legalmente Tatiana como única responsável, e ele mencionou outra opção." Ela fez uma pausa, incomumente hesitante. "Aparentemente é possível solicitar adoção conjunta por parceiros não conjugais que compartilham os cuidados de uma criança. Significa que, legalmente, poderíamos ambas ser reconhecidas como guardiãs de Tatiana." Fernanda encarou a mulher mais velha, compreendendo o significado profundo do que estava sendo proposto. Não era apenas uma questão legal, era o reconhecimento formal do vínculo que haviam construído, da família não tradicional, mas profundamente amorosa que haviam formado. "Você quer isso?" perguntou suavemente. "Mais do que qualquer coisa", respondeu Iracema, a habitual compostura dando lugar a uma vulnerabilidade rara. "Mas apenas se você também quiser." Não foram necessárias mais palavras. O abraço que compartilharam disse tudo o que precisava ser dito. Na manhã seguinte, Tatiana acordou como sempre, cantarolando alegre em seu quarto. Quando Fernanda foi buscá-la, a pequena sorriu aquele sorriso que parecia conter toda a luz do mundo. "Bom dia, mamãe!" exclamou, estendendo os braços para ser pega. Enquanto a segurava contra o peito, Fernanda vislumbrou Iracema na porta, observando-as com aquele olhar de avó que havia se tornado sua expressão mais natural.
Vovó, café! Chamou Tatiana alegremente, estendendo um braço para incluir Iracema no abraço. Em pé na cozinha, respondeu Fernanda, em uma paródia da voz formal de Iracema que fez a mulher mais velha rir. Ali, naquele momento simples e perfeito, Fernanda finalmente compreendeu. O que começara como a maior crise de sua vida havia se transformado em seu maior presente. Não apenas Tatiana, que desafiava expectativas e espalhava alegria onde quer que fosse, mas também esta nova definição de família, esta comunidade de apoio que haviam construído. Olhando pela janela para o jardim onde a festa havia acontecido no dia anterior, Fernanda viu o futuro se desenrolando à sua frente, não como um caminho solitário e assustador, mas como uma jornada compartilhada, cheia de desafios, certamente, mas também repleta de momentos de beleza inesperada e crescimento contínuo. O sol da manhã iluminava a cozinha, enquanto as 3 gerações de mulheres, unidas não pelo sangue, mas por algo igualmente forte, começavam mais um dia juntas. Fernanda sabia, com uma certeza, que nunca teria acreditado possível naquele primeiro dia no consultório médico, que haviam encontrado não apenas um modo de sobreviver, mas de florescer. Tatiana, sentada em sua cadeirinha especial, sorria para ambas. Família, declarou com a sabedoria simples e profunda que frequentemente surpreendia a todos. Minha família. E realmente era. Uma família forjada através da adversidade, fortalecida pela determinação e sustentada pelo amor mais puro. Não aquele que exige perfeição, mas o que abraça a diferença, celebra cada pequena vitória e transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. Uma família que demonstrava a cada dia que o valor de uma pessoa nunca é determinado pelo que outros pensam que ela não pode fazer, mas pelo amor que ela inspira e pela luz que traz ao mundo. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.